mandar, né? Venha tomar primazia, e não pode. O culto não pode ser regido pela emoção, mas pela palavra que provoca a emoção no coração das pessoas. Então o culto tem que ser um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu dei uns 3 pulos aqui já, talvez, né? Não sei quantos, mas eu sei o que eu fiz. Consciente estou disso daí. Entendeu? Agora, o que não pode acontecer é essas coisas que a gente vê por aí, que é só emoção. Aí a pessoa chega, ela vem, ela chora, ela fica lá, e que não sei o quê, e aquela, sabe, aquela coisa assim, bom dia, tudo chorando, aquela coisa toda, e quando sai daqui para fora, não mudou nada. A vida continua da mesma forma. Não muda o caráter, não muda, sabe, a conduta, é pior. Está entendendo? Então a emoção não pode reger o nosso culto. E um culto que é só regido pela emoção não é um culto que Deus recebe. Tem que ser um culto racional. Paulo diz que é o nosso culto racional. Você sabe o que você está fazendo. Aleluia. Se perguntar para a irmã que deu uns pulos ali, o que você fez? Ela vai dizer, eu dei uns pulos. Mas por que você pulou? Porque a palavra de Deus falou comigo. Por que você deu essa glória? Porque a palavra falou comigo e eu glorifiquei. É um culto racional. Não é como dizer, eu não sei o que aconteceu, só sei que eu rodopiei, eu pulei, eu saltei. Não sei o que aconteceu. Se você não sabe o que aconteceu, você estava em outro ambiente, não o mesmo que o nosso. Porque o nosso ambiente é um ambiente onde o nosso mundo é racional. A gente sabe que não oferecemos a esse Deus, mas também sabe o que está recebendo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, deixa eu correr um pouquinho que a hora tá. Agora olha só, o culto que Deus não recebe é um culto também onde nós não vestimos, preste bem atenção na expressão, onde nós não vestimos a roupagem do mundo. Paulo vai dizer, e não vos conformeis com esse mundo. A expressão aqui no sentido original é, não vestir a roupagem do mundo. Aí tem culto de tudo quanto é tipo, para todos os gostos. É um culto do arraial. Ai Jesus, eu não sei se eu vou contar. É vários estilos, né? Várias formas aí. O mundo vai estabelecendo certos padrões. A pessoa olha e diz assim, acho que isso aí vai funcionar aqui, hein? Para a juventude, ó, isso aí vai bombar. Né? Aí começa. E vamos colocar na igreja. Aí tem uma briga com o pastor. O pastor conservador às vezes está lá, né? Aí fica essas coisas. Vamos trazer essas coisas do mundo para cá. E a desculpa é sempre essa, né? É para manter o povo. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Espírito de Jeroboão. Espírito de Jeroboão. 1 Reis, capítulo de número 12 e 13. 2 tribos ficou com Roboão, 10 com Jeroboão. Roboão, que era do reino sul Judá, em Jerusalém, havia o templo que o Salomão construiu. Estava lá lindo, perfeito, uma bênção. Roboão estava ali. Em Jerusalém estava concentrado o maior número de sacerdotes. Logo, o altar estava ali. Logo, a adoração dos sacrifícios estava ali em Jerusalém. Jeroboão, que Deus havia dito, vou te dar 10 tribos para você reinar. Em vez de se atentar para as coisas de Deus, o que ele faz? Não, eu estou cuidando das 10 tribos, porém, há de ser que no dia em que houver a adoração de todo o povo de Israel, todos esses que são daqui do reino norte, vai descer para o reino sul. E o que vai acontecer? Vou perder o povo. Jeroboão olhou e disse assim, não vai ser assim não, vou fazer diferente. Vou pegar 2
Vou colocar um no extremo norte de Israel, na tribo de Dan, e vou colocar uma aqui em Betel, fronteira com Judá. Vou dizer para toda a nação do reino norte de Israel que esses bezerros de ouro foi o Deus que tirou eles da terra do Egito. E assim o povo não vai precisar ir até Jerusalém para adorar. Deixou os bezerros de ouro lá e começou a fazer o culto. É aqui, irmãos, é a mesma coisa de lá. E o texto lá, olha só como que é a situação. O texto lá de 1 Reis 3 diz assim: e ele fez uma festa semelhante à que se fazia em Judá. Aí ele está lá, sacrifício, glória a Deus, um bezerro de ouro, e toda a nação do reino norte não podia ir até Jerusalém para adorar. Toda a nação do reino norte ficava por lá mesmo, não podia descer para o reino sul. Aí está lá Jeroboão oferecendo sacrifício. E de onde que veio o homem de Deus? Lá de Judá. Vai até Betel, onde Jeroboão estava, e diz: altar, altar. Eis que nascerá na casa de Jessé o homem chamado Josias, que vai sacrificar sobre ti e os ossos dos sacerdotes que sobre ti queimam incenso. Jeroboão olha e diz: prende esse homem. O braço dele fica duro, seco. Aí olha para o homem de Deus: homem de Deus, me socorre. Aí o homem de Deus vai lá, ora por ele, e o braço dele volta ao normal. Colocou bezerros de ouro na intenção de segurar o povo. Recurso mundano, coisas que Deus havia dito para que não fizesse, ele fez, porque tinha medo de perder o povo. Líder, pastor, liderança que tem medo de perder o povo para o mundo, precisa voltar à palavra de Deus. Estamos perdendo, Senhor. O povo está indo embora. Jesus, para de pregar essa mensagem dura. João capítulo 6. Jesus olha e diz: vocês querem ir também junto com eles? Senhor, já não está aqui quem disse. Mas eu vou te dizer uma coisa: para quem iremos nós? Aleluia! Levante a sua mão e glorifique. Para quem iremos nós? Iremos nós. Só o Senhor é que tem palavras de vida eterna. Veste a roupagem desse mundo. A igreja, essa igreja, eu creio que se reveste da roupagem celestial, das vestes de salvação. Agora olha só, meus irmãos, qual é o culto que Deus não recebe? É um culto dentro dos seus elementos essenciais. Agora, quais são os elementos de um culto? É a oração. Oração. Um culto tem que ter oração, sim ou não? Sim. Oração. Oração é uma das colunas do nosso culto. Na verdade, a oração é uma questão de sobrevivência do cristão. Temos que orar mais. Temos que orar com intensidade. Qual é a postura correta da oração? Não há. Não há. Se eu orar de joelhos, Deus me ouve? Ouve. Deus ouviu a oração de Ana enquanto de joelhos. Se eu orar de pé, Deus ouve? Ouve. Lucas capítulo de número 17 ou 15 vai dizer que o publicano estava de pé, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus ouviu a oração. Se eu estiver deitado, Deus ouve a minha oração? Deus ouviu a oração do rei Ezequias enquanto estava enfermo na cama. Qual é a postura real da oração? Não a postura uma postura adequada para o seu corpo. Mais importante, Deus não está preocupado com a postura do seu corpo durante a oração. Ele está preocupado com a postura do seu coração. E quando você ora daqui, da sua alma, do seu coração, o céu se move. O céu se move. Daniel capítulo 10, não vou contar toda a história porque você já conhece, mas só as palavras de Gabriel quando olhou para Daniel e disse: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você aplicou no teu coração
a te humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras e ouvidas pelas palavras. A oração, ela é essencial para o nosso culto. Então um culto que Deus não recebe é um culto onde não há oração. Tem que ter oração. Outra coisa, qual é o culto que Deus não recebe? É um culto onde dentro dos seus elementos essenciais, falo agora o segundo, oferta. Ai, Jesus. Oferta. Tem que ter a oferta. Achou que eu ia falar, né? Não vou trazer nada doutrinário, vertentes de ensino, coisas desse tipo. Vou falar coisas essenciais aqui para vocês sobre essa questão da oferta. Qual é o culto que Deus não recebe? O culto onde não há uma oferta ao Senhor. Olha só, eu anotei aqui, peço que você anote no seu coração, na sua alma. Aleluia, glória a Jesus. Quando a oferta não há equidade nela, quando não há equidade na oferta, Deus não recebe. Você entendeu o que eu falei? Eu não estou dizendo quando há igualdade na oferta, quando não há equidade. E onde é que está isso? Capítulo de número 5 do livro de Levíticos. Ali há uma equidade estabelecida por Deus no que diz respeito à oferta. E o que é equidade? É você reconhecer a capacidade e a necessidade de cada um. É o que Paulo diz em Coríntios: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Tem que haver equidade na oferta. A Bíblia diz lá em Levíticos capítulo 5, versos 6, 7 e 11, Deus estabelece pelo menos 4 tipos de ofertas aqui. Olha só, o tempo todo é lindo, você vai gostar. Primeira pessoa que poderia ofertar, aquela que iria oferecer um gado miúdo. Pessoas mais bem de vida, pessoas que tinham mais recursos, oferecia logo um gado. Está aqui, ó, Senhor, para o Senhor. Aí mais adiante, no verso 6 ainda, vai falar assim, que aqueles que não podiam oferecer um gado miúdo, oferecia uma cordeira ou uma cabrita. Está aqui, já não posso oferecer um gado miúdo, vou oferecer uma cabrita, ou um cordeiro. Já que não pode oferecer um gado miúdo, a Bíblia diz, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Não pode oferecer o gado miúdo, não pode oferecer a ovelha ou a cabra, não pode oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então ofereça um efa de flor de farinha. Aqui Deus está estabelecendo equidade. Equidade. Ninguém poderia se apresentar diante dele de mãos vazias. Oh, glória! Aleluia! Se não houvesse equidade na oferta do povo, Deus não recebia tanto o culto como a oferta. Agora olha só, o texto do verso de número 5, ou melhor, verso 7 e 11, Deus diz assim: mas se os seus recursos não forem suficientes, o que Deus está estabelecendo aqui? A equidade. Se eu não posso oferecer isso daqui, eu não posso oferecer um menor, posso oferecer um mais simples. Só que qual era a regra aqui, o princípio de Deus? Tem que ser em perfeito estado. Não poderia ser de qualquer jeito, nem de qualquer maneira, nem de qualquer forma. E outra coisa, aleluia, isso é tremendo. Outra coisa, não a Bíblia vai dizer que você tinha que oferecer conforme as suas condições. Não poderia, se você não tinha condição de oferecer um gado miúdo, não tinha que ser, eu quero oferecer isso daqui. Não ultrapasse, porque foi Deus que estabeleceu esse limite. Agora olha só, além da questão da equidade no ofertar, também uma outra coisa que Deus fazia com que Deus não recebesse a oferta, ou que seria impedimento para que Deus recebesse o culto com todos os seus elementos, incluindo a oferta, era que não poderia ofertar. Essa daqui vai bater na quinta costela de novo, não é? É que a oferta tinha que ser oferecida
em comunhão. Eu não estou falando de vertentes doutrinárias, eu estou falando do que a Bíblia está nos mostrando aqui. Capítulo de número 5, 23 e 24 de Mateus. Ou seja, Deus não aceita o culto se dentro dos elementos do culto, incluindo, aleluia, a oração e a oferta, e dentro do quesito oferta, a oferta não tiver equidade, a oferta não estiver sendo oferecida em comunhão, Deus não aceita. A instituição recebe. A instituição recebe. E só para vocês entenderem, a Bíblia vai dizer assim: quando você for oferecer a tua oferta, e você lembrar que o seu irmão, e Jesus não está falando alguém estranho, você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a sua oferta. Vai primeiro até o seu irmão e se reconcilia com ele. E aí depois você vem e apresenta a tua oferta diante de Deus. Nessa questão, sabe o que acontece? A oferta tem dois momentos. Tem um momento em que você traz diante do altar, e tem um momento em que você apresenta diante de Deus. Agora, se você traz a oferta diante do altar e lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, para você fazer essa segunda parte, apresentar diante de Deus, você tem que se reconciliar com o seu irmão primeiro, para depois a sua oferta ser aceita diante do Senhor. Tem muita gente que está contribuindo com a instituição, mas Deus não está recebendo nada. Porque enquanto oferta, está lá com a cara virada para o irmão, não aguenta ver a pessoa, fica guardando rancor, ira no coração. Mas nessa noite Deus vai quebrar esse jugo e você vai dar glória a Deus, porque a comunhão tem que prevalecer. Rapidinho, qual era a maior oferta? Qual era a maior oferta? A maior oferta era aquela que era movida pela fé. Hebreus capítulo de número 11. Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim. Eu vi o pastor falando isso aqui e falei, vou pegar também. Maior oferta é aquela que é movida pela fé. E qual é a melhor oferta? É aquela que vem decorrente da obediência a Deus. Como eu já falei de Levíticos capítulo 5, se você ultrapassa esses limites, você não está em obediência. E logo, a obediência que é essencial para Deus receber o nosso culto, Deus não recebe se não estiver debaixo dela. Aleluia. Agora aqui, irmãos, para a gente finalizar, olha só, qual é o culto que Deus não recebe? É o culto onde os louvores não são para Deus. O culto onde os louvores não são para Deus, Deus não recebe. E o que a gente tem visto ultimamente é tantos louvores que mais enaltece o ego humano do que proclama as grandezas do Senhor. E qual é o objetivo do culto? Salmos 22, versículo de número 2 e 3, diz que Deus habita entre os louvores. Os louvores do culto é para atrair a presença de Deus. Nós adoramos a Ele na intenção de que Ele venha se fazer presente em nosso meio. E quando Ele se faz presente, as coisas acontecem. Paulo e Silas na prisão louvou, lá na prisão, e Deus se fez presente. O objetivo dos louvores no culto é trazer inspiração. 2 Reis, capítulo de número 3, verso de número 15, diz que quando o profeta Eliseu estava ali e foi questionado acerca de uma situação, ele olhou e disse assim: me chame um músico, me chame um tangedor. E o tangedor, quando tocou a harpa, a Bíblia diz que Eliseu foi inspirado pelo Espírito Santo e profetizou. Qual é o objetivo dos louvores no culto? O objetivo dos louvores no culto também é para trazer alívio para a nossa alma, além de engrandecer a Deus. A Bíblia diz que enquanto Saul estava lá possesso por um espírito maligno, toda vez que o espírito maligno se apossava de Saul, vinha Davi com a sua harpa para tocar os louvores, e assim Saul se sentia aliviado. Quando você está num culto como esse, Deus recebendo o seu culto, recebendo a sua adoração, recebendo o seu louvor, sabe o que acontece? Você sai daqui, aleluia, abençoado, inspirado, encorajado pela presença desse Deus todo-poderoso, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que nessa noite você possa oferecer todo o seu ser diante dele.
diante desta palavra, diante de tudo que nós meditamos aqui, do que já foi dito desde quinta-feira. E você chegou aqui e tem acompanhado, talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de oferecer todo o seu ser diante do altar do Senhor e entregar a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo como o Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós estaremos orando por você. O pastor estará orando pela sua vida. Se não há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, que Deus conceda uma próxima oportunidade, que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, te guardar até uma próxima vez em que você vá se entregar ao Senhor. Mas se nessa noite você está sentindo no seu coração, talvez o medo, sabe, talvez a timidez, aleluia, são barreiras que estão aí querendo te impedir. Rompa essas barreiras, venha diante do altar do Senhor. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Que Deus abençoe, então, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor mais uma vez. Deus abençoe o nosso irmão César. Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Temos que oferecer tudo que nós temos no nosso para o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Vamos estar ouvindo a vitória louvando ao Senhor e estaremos rendendo o dízimos e as ofertas da obra do Senhor. Que Deus abençoe. Mais uma vez, salve os irmãos do Senhor.
a serva do Senhor, irmã Vitória. Louvamos a Deus, irmãos, estamos chegando ao término desse trabalho. Queremos estar assim chamando o pastor para estar entregando essa lembrancinha ao nosso irmão que pregou a palavra nessa noite. E também a irmã Sônia e a irmã Vitória. A irmã Sônia está entregando para a irmã Vitória. Abençoando a cada um dos irmãos que contribuíram nessa noite, aos irmãos que contribuíram também aqui com a sua presença. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer essa rica oportunidade. Estou passando para o pastor. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos dizer muito obrigado, Senhor, né? Porque o Senhor tem falado conosco nesses dias. E eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer ao pastor Nail. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Nós tivemos alguma dificuldade, mas eu falei para o pastor Vitor que nós estaríamos orando por ele. Então, no final, nós estaremos orando pelo pastor Vitor Gardênia, que ele vai estar conosco, mas por motivo de uma enfermidade, ele não pôde estar. Mas o pastor Nailton, ele veio ficou grato, e aqui estamos e recebemos a bênção também hoje da parte do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Antes de passarmos aqui para a parte final, eu queria dar uma oportunidade para o pastor Nailton. Ele vai fazer uma divulgação do seu livro. Glória a Deus. Meus irmãos, me permita só um segundinho só mesmo. Deus me deu a graça de escrever um livro e eu trouxe alguns. Se os irmãos tiverem interesse depois, é só nos procurar. O tema do livro é o que fazer quando não houver saída. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a conduta de Moisés diante de uma grande dificuldade, né? Não havia saída, e aí ele demonstrou algumas características que servem de lição para a nossa vida. É muito interessante. Eu falo também aqui sobre os 5 tipos de medo, né? Os 5 estágios do medo. Então, e apresento algumas soluções, né? Dentro da palavra de Deus. Então, se você tiver interesse depois, é só nos procurar, tá bom? Agradeço aí, mais uma vez. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe ricamente, pastor. Irmãos, amanhã, pela manhã, nós temos aqui a consagração. Logo após, às 8h45, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E nós temos o final do trimestre da escola bíblica. E eu queria convidar todos vocês, todos os irmãos, os jovens, as irmãs, os irmãos, os adolescentes, para estar presente. A irmã Sônia Delaney vai estar ministrando aqui nesta aula conclusiva do trimestre da escola bíblica dominical. Então eu queria pedir a presença de todos os irmãos para não faltarem, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos que vão estar aqui amanhã, fiquem sentados. Aí, irmã Sônia, eles disseram que todos estarão aqui. Glória a Deus. Depois, nós temos o ensaio dos adolescentes e o ensaio também da mocidade. Grupo Canaã e Grupo Manaim. E às 16h30, o ensaio da orquestra. Amém? E amanhã, irmãos, nosso culto aos domingos começa às 18h30. Então, vem, chegue cedo e nós estaremos aqui glorificando a Deus
e recebendo aqui a palavra de Deus no último culto da sede do 20º Simpósio da Escola Bíblica Dominical. Amém, irmãos? A cantina está funcionando. Tem os avisos aqui. Então, ao sair daqui, você pode estar passando também na cantina e adquirindo o livro do pastor na Hilton. Tá bem? E não esqueçam, esteja abençoando também o servo de Deus. Vamos ficar de pé para nós agradecer.